Sandro Lins. Hoje o nosso tema será feedback. É uma ferramenta fundamental de uso do líder. Precisa se comunicar com seus liderados, com seus funcionários. E a ferramenta mais indicada para você poder dar orientações, elogios, conduzi-los ao crescimento é o feedback. O feedback, ele é muitas vezes mal interpretado por pessoas que não entendem a importância dessa comunicação corpo a corpo entre líderes e liderados e horizontalmente entre colaboradores. Até se desmistificar que feedback é algo positivo, algo valioso, algo necessário, quebramos várias barreiras. Quebramos a barreira do poder e da autoridade, da ameaça, do carão, cobrança. E para que isso aconteça, você precisa estar maduro como líder, saber muito bem utilizar a ferramenta. Porque para muitos líderes, a ferramenta é uma arma que faz com que os colaboradores temam aquele diálogo, acaba atrapalhando esse processo de comunicação limpa, bilateral, que precisa ser fortificada, fortalecida, para que a equipe possa chegar ao seu ápice, chegar ao seu alto desempenho. E o que é o feedback, né? Ele é uma ferramenta extremamente fácil de ser aplicada, mas ela é uma ferramenta técnica. Os líderes, eles buscam conversar, dialogar para evoluir no processo de treinamento, de orientações, de delegação, desenvolvimento igualitário, equitativo de sua equipe. Então, vamos aqui para o conceito de feedback. Qualquer retorno, elogio ou orientação sobre ações e resultados dados ao colaborador liderado com o objetivo de melhorar seu desempenho e crescimento. Pronto. Objetivamente é isso o feedback. Porém, ele precisa de um contexto, uma atmosfera para que seja bem sucedido. Primeiro, a gente tem que entender que ele é uma ferramenta importante para todo o processo de comunicação empresarial. Então, ele é necessário de ser praticado. Ele precisa ter uma atmosfera favorável e deve ser encarado como algo profissional e não pessoal. Então, quando você vai dar um feedback, você tem que saber muito bem separar as coisas. Ele é algo que foca o desempenho do indivíduo, não sua identidade ou personalidade. Foca a performance, ele foca um indicador, um comportamento de adequação a um processo. O feedback, ele precisa de um ritmo parecido, né, entre quem vai dar e quem vai receber. Então o feedback, ele precisa de rapport, uma sintonia, um quebra-gelo. Ele precisa de um trabalho a ser feito para que não seja dado com a emoção errada, no momento errado, além de um resultado inesperado, um resultado inadequado. Então vamos lá. Como eu faço para dar feedback? Primeiro, eu entendo por que pessoas não gostam de dar e por que pessoas não gostam de receber. É uma relação desconfortável de um ponto a ser trabalhado, de um contexto que pode parecer uma cobrança, uma forçação de barra, que você está fazendo algo que a outra pessoa não vai gostar. Então, o líder que não pratica o feedback negligencia, né? Ignora essa possibilidade, ignora essa ferramenta, ignora esse momento. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, né? O feedback, as pessoas que vão dar pensam que vão estar sendo carrascas. Pode baixar a motivação, pode deixar a pessoa no momento de reflexão, diminuir a produtividade, enfim. Isso não é verdade. Na verdade, o feedback, ele tem como você pensa e como ele realmente é. É um momento de crescimento, de diálogo, de afinamento entre o líder, seu liderado, os objetivos que a empresa tem e os métodos para alcançar esse objetivo. As ações, o comportamento que o colaborador deve ter ou aprimorar seus comportamentos para chegar aonde a empresa espera que ele chegue. Então, o feedback, ele tem que ser encarado como algo necessário, salutar e favorável para o ambiente produtivo, profissional e de crescimento. Outra questão é que ele é difícil para alguns de receber, porque todos esperam receber um carão, uma chamada, né? E existem várias expressões pejorativas para você cobrar o seu colaborador, que isso não existe mais. As pessoas esperam que o seu líder tenha uma ação mais autoritária, mas o feedback não tem nada com o autoritarismo, ao contrário. O feedback é uma relação extremamente saudável de comunicação para o desenvolvimento da liderança dentro da organização.
a liderança horizontal, um colaborador poder dar feedback no outro, e também para a hierarquia, de cima para baixo. Como também num grau evoluído, num lugar onde o feedback é cultura, até chegar a ser dado de baixo para cima, ou seja, dos colaboradores para o líder. Um líder seguro, que tem humildade para aprender com seus colaboradores, abre esse espaço para receber feedback também. Então, o feedback ele deve ser realmente apreciado, deve ser esperado. Uma empresa que trabalha com a cultura do feedback, ela tem o feedback no centro de toda a comunicação. Então, as pessoas esperam receber o feedback. Elas agem, elas performam e depois esperam de seus líderes um feedback sobre o que fizeram e como podem melhorar. Então, o feedback não pode ser visto como algo negativo e deve ser visto como algo que é realmente favorável ao crescimento. Então, como eu devo chegar, né? O feedback, ele é uma comunicação de verdade e amor, em prol do crescimento mútuo das pessoas que estão dentro da organização. Então, nunca dê feedback com verdade e raiva. A emoção negativa pode prejudicar esse processo de comunicação, pode até mesmo magoar pessoas. Mentira e raiva muito menos. Mesmo que você tenha amor pela pessoa e queira evitar algum tipo de desconforto, mal entendido, mesmo que você ache que a maneira mais adequada é forjando uma situação onde a mentira possa promover algo positivo depois, por amor, para não machucar ou para não desapontar a pessoa. A gente sabe a consequência da descoberta de uma mentira, né? Então o feedback ele é para ser dado com amor e verdade. Sempre baseado em fatos e dados, sempre na verdade, sempre de maneira muito clara e objetiva. Então, feedback é sempre positivo, feedback não é negativo. Agora, existe o feedback de orientação e existe o feedback de elogio. O elogio ele é o reconhecimento de uma performance, de um bom desempenho e deve ser dado em público. Se possível, sempre no início do expediente, porque a pessoa quando recebe feedback positivo no início do seu expediente, ela produz muito melhor, ela vê que foi reconhecida, ela fica orgulhosa do seu trabalho, ela vê o significado de ter feito bem feito e, por consequência, quer repetir a dose ou quer se manter nessa evidência e recebendo esses bons grados, essa repercussão favorável do que ela fez. Então, eleva o ego e a estima do colaborador. E a orientação, o objetivo é corrigir atitudes, procedimentos que não foram bem sucedidos ou que podem ser melhorados. É a condução do colaborador a melhores resultados, dando a ele o caminho das pedras para a alta performance. Ele deve ser dado em particular, sempre embasado em fatos e dados. E de preferência, você dar no final do expediente para ele levar para casa, poder dormir e refletir sobre aquilo no outro dia, chegar a uma nova pessoa, ter refletido de maneira mais madura. Muitas vezes, no calor da pele, recebendo feedback, nem todo colaborador reage da melhor maneira. Nunca pratique o feedback bipolar. Dá um elogio e imediatamente dá uma orientação. Ou ao contrário, dá uma orientação e depois dá um elogio. O que você deve fazer? Se é um feedback de orientação, você deve dar a orientação do início ao fim e a pessoa seguir o que deve ser feito para depois ver o resultado. Assim como o elogio, começar e terminar com o elogio, porque você vai dar a essência completa com toda a carga emocional positiva para se manter naquela mesma performance, naquele mesmo processo. Então, não pratique o feedback bipolar. Nós vamos, daqui a pouco, mostrar como nós podemos fazer, você possa usar uma área positiva para poder melhorar uma outra área, tá? Mas não é bipolar. Principais motivos que nós damos feedback. Nós damos feedback pelos indicadores de desempenho, pelo comportamento individual em relação ao que a empresa espera de comportamento e, por fim, as normas e procedimentos, que são os padrões, as regras, né, o que pode e o que não pode na empresa, normas e procedimentos. Então, são esses três motivos. Então, ele tem características que precisam ser respeitadas. Muitos líderes, eles começam arrodeando o seu colaborador, não sabem praticar o quebra-gelo, não sabem introduzir o feedback e vão arrodeando até chegar num ponto para dar o feedback. E aí perdem a clareza, a objetividade. O feedback ele deve ser imediato. Dê feedbacks dentro do tempo
de até 6 horas sobre aquele fato. Outro ponto, ele deve ser claro, não precisa de arrudeios para dar feedback. Você deve ter clareza, mostrar os fatos, deixar bem nítido o que está sendo colocado e assim poder se posicionar mais favorável à receptividade. Ele é objetivo, ele não precisa de muito tempo para esse feedback ser dado. Apesar de, às vezes, você precisar seguir um passo a passo até a pessoa estar preparada para você poder dar o feedback. Ele é específico o máximo possível dentro de um assunto e sempre baseado em fatos e dados, nunca em qualquer tipo de boato, de achismo. O feedback ele é para ser dado de maneira direta, objetiva, imediata, específica e com base em fatos e dados. Nada melhor do que informações precisas para você poder dar o feedback. Outra questão é que ele precisa ter um passo a passo. Ele precisa ter um motivo. Motivo, você mostra a situação que a pessoa está para o que a empresa espera dela. Você vai dar uma orientação de como chegar até aquela performance esperada, usando frases positivas, uma comunicação clara e objetiva e principalmente dizendo quais são os passos para a pessoa chegar até lá. É importante o feedback ser documentado, porque o feedback, quando ele é documentado, ele é mais levado a sério e pode ser também documentado no arquivo para o gerente, o gestor, poder ver quais foram os últimos feedbacks dados, que logo após pode também ser usado a favor do próprio colaborador. Digo, olha, a gente conversou sobre isso, você deu resultado. O líder está sempre municiado de informações sobre o que ele já conversou para uma conversa um pouco mais profunda e até mais franca. E o incentivo, no final, de que você acredita que vai dar certo, que seguindo isso ele vai se dar bem, isso quando é uma orientação. E quando é um elogio, é o mesmo procedimento. Você dá o motivo por que a pessoa superou o que a empresa esperava, você dá o feedback dizendo que reconhece aquele desempenho, aquele esforço e aquele resultado, e você coloca também o compromisso de estar evidenciando essa performance positiva. Então você vai, assina e ele assina também que recebeu um feedback positivo. É um compromisso diante daquele elogio. E é sempre bom lembrar que é importante você dar mais feedbacks positivos do que orientação. Aqui, eu vou lhe mostrar uma análise semanal de uma loja onde os indicadores são de venda. Você vê pessoas acima da média e pessoas abaixo da média. As que estão abaixo, elas estão em vermelho. Os indicadores aqui do lado esquerdo, esse indicador hora de venda, total de venda, número de boletas, número de itens, venda média, itens por venda, valor por produto, boletas por hora, vendas por hora, taxa de conversão, cadastros, ligações e feedback. Quando você olha para todos esses indicadores, você vai realmente separar os indicadores quantitativos dos qualitativos e vai fazer sua análise para poder dar uma orientação e chegar a dar a esse colaborador o caminho das pedras para ele melhorar quando necessário e um elogio para mostrar que o desempenho dele foi acima da média. Bem aqui embaixo, quando você dá uma olhada, existe o que? A Ana não tem nada vermelho, então ela tem um parabéns geral. Aqui embaixo, na Mari, ela tem uma orientação, ela foi o terceiro lugar, tem uma orientação do ponto 7, que foi valor por produto. Aqui a Júlia, ela tem um parabéns também, ela foi segundo lugar nas vendas, e tem um parabéns no ponto 5, que é venda média, e um parabéns no ponto 2, que é total de vendas. Então ela está sendo reconhecida por dois aspectos. Sandro, mas você não falou que tem que ser específico? Olha, no parabéns você pode dar parabéns por diversas coisas, quanto mais melhor. Mas na hora da orientação tem que ser especificamente orientação no ponto-chave. E aqui tem a Rose com vários aspectos em vermelho e a gente precisa fazer um passo a passo. Ela tem uma orientação no ponto 10, que é o mais importante, que é a taxa de conversão. Depois ela tem uma orientação no ponto 6, que é outra área de alavanca. Sandro, eu dou 2 no mesmo momento? Não, você vai dar 1 e depois de aproximadamente, no mínimo 6 horas, você vai dar outro. Tá certo? Então vamos lá. O que é e como é essa ferramenta feedback? Essa ferramenta, ela é bem simples. Ela tem uma coluna do dia, que para você marcar a data, de preferência coloque a hora. Você coloca o motivo, você vê aqui que é taxa de conversão. A gente pega a pessoa que está precisando de mais orientação, que foi a Rose. Você mostra a orientação, dizendo, Rose,
você tem 17% de taxa de conversão, enquanto a loja está com 32,5%. E você vai para a orientação. Rose, para melhorar sua taxa de conversão, é necessário trabalhar sua abordagem e pesquisa. Esteja estrategicamente posicionada, estique as palavras e conquiste a confiança do cliente. Logo após, faça uma pesquisa usando perguntas abertas para descobrir as necessidades de novas oportunidades de venda. Sei que você é capaz. Olha que legal, esse é um feedback de orientação em cima de indicadores. Vamos agora para o feedback da Ana, que foi aquele parabéns geral. Ana, o seu desempenho foi top. Você superou a média da loja estando em primeiro lugar. Mostrou atitude e alta performance. Continue assim e baterá sempre suas metas. Bom, 2 exemplos de um feedback de orientação, um feedback de elogio, mostrando a ferramenta. E aqui do lado você tem um compromisso. De preferência, essa pessoa precisa colocar por escrito o que ela recebeu de feedback, respondendo diante do que ela recebeu. Precisa de 3 linhas e depois uma assinatura do lado direito na última coluna. Assim, da mesma forma que recebe um elogio. Então vamos lá. Vamos para outros feedbacks, tá? Quais são esses feedbacks? Esse feedback que eu falei para você é o feedback sanduíche. Aquele que eu falei que você pode usar uma área de alavanca e poder dar uma orientação. Como é que funciona? Ele é diferente do feedback bipolar porque ele usa termos de ligação e um procedimento que você usa o que aquela pessoa tem de bom para fortalecer o que ela pode melhorar. Não é usar o que é bom e depois o que é ruim. Vamos entender? Você vai usar termos de ligação na hora da conversa, como agora quando você focar esse determinado objetivo, quando você der um foco maior, na hora em que nós não usamos no feedback sanduíche, mas, porém e o não, porque são termos adversativos. Se você usar esses termos aqui, essas palavras, você vai estar dando feedback bipolar, ok? Então vamos para o feedback e entender a alavanca, depois o feedback e depois um incentivo. Vamos fazer uma prática, né? Procedimentos. Você vai começar a falar sobre o ponto que a pessoa tenha realizado corretamente, um ponto favorável, um ponto positivo que ela tenha. Depois você vai dar uma sugestão usando os termos de ligação para ela melhorar o desempenho. E depois você vai fechar com estímulo. Vamos lá embaixo. Joana, você está ótima nas suas vendas. Agora, quando você aumentar seu ticket médio, ninguém vai te segurar. Não vai ter para ninguém. Se você já é boa em vendas, quando você melhorar seu ticket médio, vai explodir. Se concentra nisso. Normalmente a gente orienta para que as pessoas deem esse feedback quando as pessoas estão na zona do meio, ali entre os que estão abaixo, que precisam de orientação, e os que estão acima, que são os de mais alta performance. O pessoal da zona do meio precisam receber esse tipo de feedback, porque eles não foram ruins, mas também não foram bons, e aí você usa o feedback de alavanca. Ou para pessoas que estão muito sensíveis em momentos bem difíceis, com o seu emocional abalado, você usa o feedback sanduíche. E aí vem o feedback efetivo, que ele é sensacional para você resolver problemas imperiosos. Então você vai usar o seguinte procedimento. Primeiro, você vai mostrar os fatos que estão acontecendo, a repercussão dos fatos, o que pode ocorrer se continuar assim, como você se sente como líder, está vendo essa performance, e o que você vai perguntar o que a pessoa vai fazer para isso mudar, para isso não acontecer mais. Então ô Joana, você está chegando atrasado a 5ª vez, isso vai ser ruim para toda a equipe, as pessoas vão se sentir no direito de chegar atrasadas, e eu não quero isso aqui. Eu me sinto já desrespeitado, porque já falei com você a 3ª vez, a 4ª e já estou na 5ª, então eu estou realmente no limite de tolerância com você. E como isso é muito sério, quero que isso acabe já, eu quero saber de você o que você vai fazer para isso não acontecer mais. Ok? Então, eu dei para você 3 modelos de feedback. Um feedback formal, usando a ferramenta, um feedback sanduíche, que você pode usar também com a ferramenta, e o feedback efetivo, que você também usa com a ferramenta, mas são 3 feedbacks para momentos, situações e pessoas em desempenho diferentes. Eu espero que você tenha gostado. Use o feedback, você como líder, você como companheiro de trabalho, você como responsável pelo desempenho da sua empresa, para o seu desempenho. Use o feedback e seja mais feliz e leve a sua equipe
para o alto nível de performance. Um abraço forte, seu amigo Sandro Lins, e vai e vença!